amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, pedindo a Deus que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos vocês. Espero que estejam bem, com muita saúde, não é? Então já estou aqui com a Sagrada Escritura na minha mão, a Bíblia, a Palavra de Deus, para que a gente continue o nosso estudo bíblico. Vamos continuando, estudando aí, estamos estudando agora o livro do Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Nós já passamos pelo Gênesis, pelo Êxodo, pelo Levítico, pelo Números e agora estamos no Deuteronômio, tá? O Deuteronômio é chamado de Segunda Lei, porque ele foi achado bem depois, no tempo dos reis de Israel, não é? E depois ele foi colocado junto com os livros da Torá, ok? Então, gente, para os judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia é como se fosse para nós os 4 evangelhos. Por isso que eles estão na frente do Antigo Testamento. Assim como os evangelhos são a parte mais importante para nós da Bíblia, para os judeus é o Antigo Testamento, a Torá, não é? Os 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco. Nós estudamos na aula passada, nós já começamos a estudar o Deuteronômio, e hoje nós vamos estudar o capítulo 6, e eu quero estudar com você esse capítulo e o capítulo 7. Eu nem vou pular nada neles. Por quê? Porque esses capítulos, gente, eles são muito importantes, porque o próprio Jesus ensinou muito sobre esses capítulos. Lá, quando ele estava sendo tentado pelo demônio, ele jogou na cara do demônio 3 vezes o Deuteronômio. Não é? Então, quer dizer, esse próprio Jesus falou dele, porque é um livro importante para nós. Então eu quero estudar com você hoje o capítulo 6 e o capítulo 7. Ok? Que fala do amor do Senhor, que o amor é a essência da lei. Isso já no Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é o tempo ainda da lei. Olho por olho, dente por dente. Né? É o tempo da justiça divina. Muito menos do que a misericórdia. Né? Nós sabemos que a misericórdia é mais no Novo Testamento. Mas aqui Deus já fala do amor. Tá? Porque o amor, gente, é uma lei universal. Tá? Então, tem gente que fala que Deus não amava no Antigo Testamento. Aqui está a prova de que Deus sempre amou o seu povo. Só que Deus, o amor de Deus é diferente do nosso. Não é? A gente faz caricaturas de amor. A gente acha que amar é passar a mão na cabeça, é aprovar tudo que o outro faz. Não, isso não é amar. Né? E muitas vezes Deus puxa a orelha. O fato de Deus nos amar não quer dizer que ele não possa puxar a nossa orelha, como puxou aqui o povo de Israel, que muitas das vezes era
povo de cabeça dura, era um povo infiel, desobediente, idólatra, mas Deus não abandonou aquele povo. Deus continuava fiel mesmo com as infidelidades do povo. Esse é o amor de Deus. Porque Deus era para ter abandonado aquele povo, como muitas vezes Deus é para nos abandonar por causa dos nossos pecados. Quantas vezes Deus poderia já ter largado a mão da gente? Mas por que Deus não faz isso? Por causa do seu amor por nós. Não é? Deus nos ama e não quer nos perder. Não é? Porque somos seus filhos. Então é isso que nós vamos ver nesse capítulo 6 do livro do Deuteronômio. A Bíblia de Jerusalém é a página 266. Se você quiser me acompanhar na Bíblia de Jerusalém, está na página 266, o capítulo 6 do livro do Deuteronômio. Ok? Então vamos lá. Observai, portanto, para agires conforme vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais, sejais felizes e prolongando os vossos dias na terra que ides conquistar. Nós já vimos na aula passada que o povo aqui já estava quase entrando na terra prometida. E Moisés estava dando as últimas instruções, porque Moisés não ia entrar. Quem ia entrar com o povo é Josué, e Caleb e os outros. Então Moisés aqui dá as últimas instruções para o povo. Gente, sejam fiéis a Deus, não desviem do caminho, cumpra os mandamentos de Deus, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, sejam fiéis a Deus, não é? Porque aí Deus vai estar com vocês, porque vocês vão entrar numa terra de pagãos, de povos lá que não querem saber de Deus, mas vocês têm que ser fiel, porque vocês são povo de Deus. Então é isso que Moisés está dizendo, tá? Andar nos caminhos do Senhor é isso, é obedecer à lei de Deus, não é? E isso é para nós hoje. E aqui é uma promessa de Deus, que Moisés fala, para que vivais, sejais felizes e tenha longos dias. 3 promessas de Deus. Viver, gente, quer dizer o quê? Você vai ser abençoado. Então, se você quer ser abençoado, você tem que viver de acordo com a lei de Deus. Se você não cumpre os mandamentos de Deus, você não vai ser abençoado. É isso que Moisés está falando aqui. Você vai viver, vai ser feliz. Olha aí. Então, gente, a felicidade plena, claro que aqui é impossível. Mas, se você quer um pouquinho de felicidade, você tem que seguir a lei de Deus. Aí você vai ser feliz. Mas não é essa felicidade que o mundo prega, não. Tá? A felicidade que Deus promete aqui é o quê? É que o Senhor vai estar conosco. Não é essa felicidade do mundão aí, não. Essa de farra, essa euforia do mundo aí, não. Isso é coisa passageira. A felicidade é alguma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ok? E prolonga os vossos dias na terra. Olha aí, promessa de Deus. Então, se você servir a Deus, na lei de Deus, você vai viver aqui já neste mundo, você já vai ter vida longa. E depois você vai ter o que a Bíblia chama de vida eterna. Então, gente, isso é bênção de Deus. Então, Deus aqui promete bênçãos para quem segue a Deus, serve a Deus. Então, aí é o tal dos 2 caminhos que a Bíblia fala. É a bênção e a maldição. A decisão é sua, quem escolhe é você. Não adianta, gente, que não é Deus que escolhe pela gente e nem o diabo. Quem escolhe o caminho que nós vamos seguir somos nós mesmos. É uma decisão que nós temos livre-arbítrio, liberdade, e Deus respeita a nossa liberdade. Se você decidir, não quero Deus, ele vai respeitar. Por isso que existe o inferno. Não é Deus que manda, mas Deus respeita. Ok? Se você não quer saber de Deus, você vai viver longe de Deus. Ok? Então, mas a decisão é nossa. Ok? Deus propõe, mas Deus nunca impõe nada. Nem mesmo a gente amar a Deus. Por isso que existe o ateísmo, que eu não acredito no ateísmo, mas, vamos dizer assim, Deus dá liberdade até da pessoa falar que não acredita em Deus. Ok? Você tem liberdade para você escolher o seu caminho. Ok? Agora, claro, tudo na vida tem consequências, para o bem e para o mal. Entenderam? São estes os mandamentos e os estatutos e as normas
que o Senhor vosso Deus, ao qual passais, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra que possuís, a fim de tomares posse delas. Então, gente, nós temos que praticar os mandamentos, não basta só decorar, já falei isso na aula passada. Né? É muito bonito lá os 10 mandamentos, decoradinho, a gente tem que ensinar para as crianças, para os jovens, para os adultos, mas ensinar a praticar, não é decorar. Não adianta nada você decorar ali os 10 mandamentos e não viver aquilo ali. Não vai adiantar nada, ok? E assim temás o Senhor teu Deus e observes todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Já falei, né? Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará muito. Olha aí, outra bênção de Deus, tá vendo? A sua descendência vai se multiplicar, você vai ter bênção, ok? Conforme te disse o Senhor Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Então, gente, isso aí é tudo promessa de Deus. Para isso a gente tem que ter o temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. Isso não é ter medo de Deus, não. Esse temor de Deus aqui quer dizer você respeitar a Deus, por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então a criatura deve obediência e respeito ao seu Criador. Esse é o temor de Deus, ok? Agora esse versículo 4 aqui é maravilhoso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha aí, tá? Então para nós, Deus é nosso único Senhor. Mais ninguém. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus, senão vira idolatria. Né? Idolatria não é só imagem, não, gente. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, as pessoas acham que idolatria é só imagem. Não. O dinheiro, se você ama mais o dinheiro do que a Deus, é idolatria. Se você ama mais o poder, o seu trabalho, as pessoas do que Deus, é idolatria. Você está colocando criaturas no lugar do Criador, ocupando um lugar que pertence a Deus, ok? Então, tem gente que acha que idolatria é só imagem. Não, tem muito mais idolatria no mundo hoje, idolatria do dinheiro, do poder, da fama, do prazer, né? E das próprias pessoas mesmo. Né? A gente às vezes é muito mais apegado a pessoas do que a Deus. Não, as pessoas, gente, se vão, as pessoas nos decepcionam. A gente não deve ser apegado a pessoas, a gente deve ser apegado a Deus. Ele é a única pessoa que a gente tem que se apegar. Por mais que você ame você pode amar muito uma pessoa, mas você não deve se apegar a ela. Primeiro que você vai perder. Não é? Você pode amar aquela pessoa, seu marido, sua mulher, pai, filho, né? Se um dia você vai perder, amanhã você vai primeiro. Não é? Mas um dia você vai perder essa pessoa. Então, quer dizer, primeiro você tem que colocar Deus acima de tudo. Entendeu? Senão vira idolatria, ok? Então, nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Aí foi o que Jesus falou lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é a essência da lei. Jesus citou muito esse texto, né? Lá para os fariseus, os saduceus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, com a nossa alma, não é? Então, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Olha aí, então a gente tem que guardar a palavra de Deus aqui, ó, no coração. Não é só da boca para fora, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não, tem que guardar aqui, ó, e praticar. Esteja em teu coração. Olha o versículo 7, que bonito. Tu a inculcarás aos teus filhos, ou seja, ensinar. Vai ensinar para os teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Então, a gente tem que falar de Deus, gente, para os nossos filhos. Hoje as pessoas não falam. Gente, a primeira catequese é em casa. Né? A gente reclama da igreja, a gente reclama até do colégio. No colégio não tem mais ensino religioso. Mas e na sua casa? A igreja ensina que o primeiro lugar da catequese é dentro de casa. É ali que tem que ensinar a rezar,
amar a Deus, não é? Graças a Deus aqui na minha casa, eu não tenho filhos, mas eu tenho meus sobrinhos, eu ensino a eles a amar a Deus, né? A ter respeito por Deus e amar a Deus. E depois sim, aí a gente manda para a igreja, a gente manda, né, para o colégio, outras coisas. Mas o primeiro lugar de ensinar a Deus, gente, é dentro de casa. Ensinar a rezar, né, a ter respeito por Deus, saber ensinar quem é Deus. Né? Então, primeira coisa é dentro de casa. Entendeu? É a chamada igreja doméstica. O Papa João Paulo II chamava isso de santo, a família como santuário. Santuário quer dizer lugar sagrado, onde Deus está presente. Agora, se você não fala de Deus para ele, depois você vai querer que o mundo lá fora fala? Não, primeiro é dentro de casa. Eduque pelo exemplo, seja uma pessoa presente, não é? O seu filho tem que ver que você também é uma pessoa de fé, você também é uma pessoa religiosa, senão você vai... Que testemunho você vai dar para o seu filho? Entendeu? Os judeus, gente, eles faziam isso com os filhos deles. Tá? Ensinavam desde pequeno. Por que Nossa Senhora ensinou para Jesus? Né? Nossa Senhora lá no Magnífica, lá, ela fala de cor lá vários textos do Antigo Testamento. É isso que ela ensinou para Jesus. Entendeu? José e Maria. Justamente, José e Maria ensinaram para Jesus. Tanto que Jesus não saía do templo. Não é? Eu gosto muito de uma imagem que tem de José e Maria com a Bíblia e Jesus lendo a palavra de Deus. Então, gente, desde pequeno, a Sagrada Família já ia para o templo para poder ler a palavra de Deus. E você? Você, a sua família, vai para a igreja? Primeiro dentro de casa. Mas e aí? Vocês, não é, vão juntos para a igreja? Então é importante isso hoje, não é? Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Gente, não tenham medo de propagar a sua fé. Não é? Não importa que as pessoas te chamem. Né? Eu já sofri isso. Tá? Eu já sofri isso na pele. Né? Pessoas da minha família me criticando. Tem que tirar um bocado, né, esses santos aí da tua casa. Não tire nada da tua casa. Encha a tua casa mesmo de imagens da palavra de Deus, de dizeres da palavra de Deus. Não importa se as pessoas falarem mal de você. Se puder, faça uma capela na sua casa para você rezar. Não é? Faça. Não tenha medo, mesmo que as pessoas falem mal de você. Tá? Mas não tenha medo de propagar a fé. Né? A nossa casa, como diz lá o livro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não importa que as pessoas falem da gente, não. A minha casa é cheia de imagem mesmo, né? Cheia de dizeres da palavra de Deus, tudo quanto é lugar, tem livro e Bíblia para tudo quanto é lugar. Quem não gosta, amém, paciência, ninguém é obrigado a gostar. Mas na sua casa tem que ser, você tem que proclamar mesmo a tua fé. Porque se você não fizer isso na sua casa, você vai fazer aonde? Lá fora? Hoje em dia, gente, você não pode mais propagar a sua fé lá fora, não. É o que eu tenho mais visto na internet aí. Nas universidades, em certos lugares, você não pode nem rezar o Pai Nosso mais. Eu vi uma reportagem essa semana que eu fiquei bobo. Não pode mais rezar o Pai Nosso em lugares públicos. Ofende as pessoas. A oração do Pai Nosso ofende as pessoas, porque o Estado é laico. Então não pode mais rezar, não. Gente, o Estado é laico, mas ele não é laicista. Uma coisa é ser laico, outra é ser laicista. O Estado não tem religião, mas o povo tem religião. Nós somos 90% de cristãos no Brasil. Mas é o quê? É esse povo aí já que já está começando a proibir aí, né? Daqui uns dias está igual lá, Nicarágua, né? Venezuela, lá, esses países comunistas lá. Você não pode mais propagar a sua fé. Agora, na minha casa, né, daqui uns dias vão estar proibindo também eu colocar na minha casa também. Onde nós vamos parar, gente? Mas nós vamos firmes. Né? Nós não vamos nos acovardar, não. É? Vamos em frente. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que ele sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria nas cidades grandes e boas que não edificastes, nas casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não cavastes,
vinhas e olivais que não plantastes. Quando, pois, comeres e estiveres saciados, fica atento a ti mesmo. Não te esqueças do Senhor, olha aí, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É o Senhor teu Deus que temerás. A ele servirás. Jesus também falou muito desse texto. Somente a Deus temerás, a ele servirás e só pelo seu nome jurarás. É o texto que Jesus jogou lá na cara do demônio. O demônio, quando o demônio falou para Jesus adorar ele, falou: que isso? Sai para lá. Somente a Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Né? É o texto lá de Mateus, lá que ele derrotou o diabo com esse texto. Então, gente, o que Deus está falando aqui? Quando vocês entrarem lá, para vocês não esquecerem de Deus. Por quê? Porque a gente tem a tendência de quando está tudo ruim, que a gente precisa de Deus, a gente lembra dele. Mas às vezes quando a gente está lá, não é? Na tal da prosperidade, a gente não lembra de Deus. Muitas vezes quando a gente está lá, não é? Por cima, entre aspas, a gente não lembra de Deus. Né? Nós somos muito egoístas. Não é? A gente só busca Deus na dor. Não é isso que o povo fala? A maioria, 90%, só busca Deus na dor. Quando eu preciso de Deus, eu busco Deus. Agora, quando tudo está bem, né? Quando eu não tenho problema nenhum, aí eu não quero saber de Deus. Então Deus está falando aqui para o povo. Quando vocês estiverem lá na terra, a terra que eu prometi para vocês, lembra de Deus que te tirou lá da escravidão. Tá? Hoje você pode estar no bem bom, mas lembra para trás o que você já passou e Deus estava com você? Então agora que você está melhorzinho, você esquece dele? Isso é o que mais acontece hoje. Não é? Por isso que é um perigo esse negócio da teologia da prosperidade, porque a tendência da pessoa que está lá no alto, ela despreza Deus, despreza os outros, só quer saber de viver, curtir a vida. Vamos curtir a vida, o resto que se dane. Mas lembra para trás e lembra do futuro. Se você hoje está lá em cima, cuidado para você não cair. Quanto maior, né, você subir, maior pode ser o tombo. Então, gente, é importante a gente sempre lembrar de Deus na alegria e também na tristeza, em todos os momentos da nossa vida. Não é porque a gente está lá em cima que a gente vai esquecer de Deus, não. E Deus sempre cumpre a sua palavra e sempre cumpre a sua promessa. Deus é fiel. Né? Então, Deus aqui prometeu e Deus vai cumprir. Ok? E Deus pede a eles o quê? Fidelidade, que eles sejam fiéis. Não é? Então, aqui fala: apelo à fidelidade. Não seguireis outros deuses. Olha aí, tá vendo o que Deus proibia? E a maioria desses deuses, gente, eram representados por imagens. Por isso que Deus proibia lá as imagens. Não seguireis outros deuses, qualquer um dos deuses dos povos que estão ao vosso redor. Tinha muito, gente. Tinham muitos ídolos, muitos deuses pagãos. Baal, não é? E Moloque, Aserá, e muitos ídolos, não é? Deuses. Pois o Senhor teu Deus é um Deus ciumento, que habita em teu meio. A cólera do Senhor teu Deus te inflamaria contra ti, e ele te exterminaria da face da terra. Isso, gente, eu já expliquei que é um jeito de você representar Deus como se ele fosse um ser humano. Deus não tem nada disso. Deus não tem cólera, Deus não tem ciúme. Isso aí é uma forma que os judeus usavam de falar de Deus como se ele tivesse sentimentos humanos. Mas Deus não tem nada disso. Ok? Deus é perfeito. Ok? Não, e fala aqui também que ele exterminaria o povo. Né? Deus não destrói a sua obra. É uma figura de linguagem, é um modo de dizer. Ou seja, que Deus vai abandonar o povo se o povo seguir outros deuses. Esse é o sentido. Entendeu? Não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentastes em massa lá, né? Quando faltou água lá, faltou comida, o povo começou a reclamar e a murmurar. Então Jesus também citou isso aqui para o demônio lá no deserto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, gente, a gente não pode querer tentar Deus. Deus é Deus. Jamais tenta ao Senhor. Tá? Né? O tempo de Deus é o tempo de Deus. O nosso tempo é totalmente diferente. Ok? Então,
nós não podemos colocar Deus contra a parede, ok? Então não tentarás o Senhor teu Deus. Observareis cuidadosamente os mandamentos que o Senhor vosso Deus, bem como os testemunhos e estatutos que ele vos ordenou. Várias vezes ele fala isso. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo te corra bem e venhas a possuir a boa terra que o Senhor prometeu a teus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos. Assim falou o Senhor. É outra promessa de Deus. Se a gente andar nos caminhos do Senhor, Deus vai nos livrar de todos esses inimigos aí, gente. É o demônio. Nosso maior inimigo é o demônio. E tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por quê? Porque Deus vai estar conosco. Se Deus está com a gente vence. Qualquer batalha. Entendeu? Agora, se a gente não andar nos caminhos do Senhor, aí a gente vai ter uma vida, vamos dizer assim, só de derrotas. Não é? Amanhã, quando teu filho te perguntar quais são esses testemunhos e estatutos e normas que o Senhor nosso Deus vos ordenou, dirás aos teus filhos: nós éramos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte. Aos nossos olhos o Senhor realizou sinais e prodígios, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. Quanto a nós, porém, fez sair de lá para nos introduzir e nos dar a terra que, sob juramento, havia prometido a nossos pais. O Senhor ordenou-nos então cumprir todos os estatutos, temendo ao Senhor nosso Deus, para que tudo nos corra bem, todos os dias, para dar-nos a vida, como hoje se vê. Esta será a nossa justiça. Cuidaremos de pôr em prática todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, conforme nos ordenou. Então, gente, os judeus, eles tinham uma coisa bonita, né? Eles ensinavam para os seus filhos, isso passava de geração em geração. E isso acontece até hoje. Né? Os judeus, eles têm uma tradição muito forte, e eles ensinam a lei de Moisés até hoje. Tanto que os judeus esperam o Messias até hoje, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias, é uma falta deles. Mas tem uma coisa ali que é bonito. A fidelidade que eles têm, né, a Deus, e eles vão passando isso para a família, para gerações, de filho para filho, de avô para neto, não é? E eles vão falando isso aqui. Vocês têm que ser fiel a Deus, vocês têm que seguir os mandamentos. Né? E os judeus, gente, eles são, vamos dizer assim, claro que eles exageram, né? Eles, de tão fiel que eles são à lei, às vezes eles até exageram, igual a questão do sábado e outras coisas, mas pelo menos eles são fiéis a Deus, coisa que nós cristãos católicos muitas vezes não somos. A gente não vai à missa, a gente não reza, não é? Quando der eu rezo, quando der eu vou na missa, não é? O último, Deus é sempre o último, não é verdade? Eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo de estudar, não é? Não posso porque eu tenho que fazer isso. Gente, nós temos 7 dias na semana de 24 horas. Será que você trabalha, estuda, tem o que fazer os 7 dias e as 24 horas do dia? Você não pode tirar um dia para Deus, 1 hora para Deus? Gente, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Eu fico incomodado com isso. A pessoa quando fala, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo de ir à missa, eu não tenho tempo de rezar. Meu amigo, o que você está fazendo nesse mundo? Você veio aqui só para trabalhar, só para estudar, para quê? Você está trabalhando, está estudando para quê? Esse diploma que você tem aí vai te levar para onde? Esse dinheiro que você ganhou vai te levar para onde? A sua casa bonita, o seu carro do ano vai te levar para onde? Gente, essas coisas são secundárias. Nós temos que fazer essas coisas. Mas e o amor a Deus sobre todas as coisas? E o lugar que Deus ocupa na nossa vida? Gente, a gente tem que acordar. Nós estamos dormindo. Não é? Então vamos tirar um tempo para Deus. Da nossa vida. Deus não pode estar lá atrás, não. Deus tem que estar na frente.
Por isso que, as nossas vidas não vão para frente. Não é? Por isso que o mundo está como está, o nosso país está como está, não é? O mundo de uma forma geral, porque Deus foi jogado de lado, foi jogado para escanteio. Entendeu? Aí depois reclama. Deus respeita, gente. Já falei que Deus respeita a nossa liberdade. Se não é Deus, tem vários salmos que falam isso. Se não é Deus que edifica a casa, em vão trabalham os seus sentinelas. Se você estiver trabalhando só para ganhar dinheiro, está trabalhando à toa. Coloque Deus na frente, enquanto é tempo. Então, gente, esse capítulo 6 é muito bonito, do Deuteronômio. E o 7 continua nessa mesma linha. Israel é um povo separado. Separado quer dizer santo. Olha aí. Tá vendo? Israel hoje somos nós, a igreja. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que estás entrando para possuí-la, expulsando nações mais numerosas do que tu, aí aqui ele fala, né? Todos os povos pagãos que vai se encontrar com eles lá, cananeus, amorreus, não é? E vários. 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu a derrotarás e a sacrificarás como anátema. Anátema quer dizer excomungado. Quer dizer, Deus não quer que eles tenham comunhão com esse povo, porque vai levar eles para idolatria. Entendeu? Não farás aliança com eles e não as tratarás com piedade. Por quê? Porque são povos pagãos e povos idólatras. Entendeu? Então, gente, nós temos que respeitar todas as religiões, mas não podemos misturar. Cristianismo é cristianismo, outras religiões é outras religiões. Porque senão vai te corromper. Nós temos que dialogar. Ontem aqui eu falei do ecumenismo. Hoje eu quero falar do diálogo religioso. O diálogo religioso a Igreja Católica tem. Né? Ela quer dialogar, ela quer conversar com os muçulmanos, judeus, budistas, espíritas, mas não a misturar. Não, lógico que não. Senão, se fosse assim, gente, não precisava de Jesus. Se toda religião for boa e pode poder misturar... O que é a nova era? A nova era quer misturar toda a religião, botar todas elas ali no liquidificador e bater. Não, senhor. Lógico que não. Então, para que Jesus veio aqui nesse mundo? Não é? Então, respeitar, dialogar, conversar, mas cada macaco no seu galho. Cada religião prega a sua doutrina, cada um na sua. Ok? Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um dos teus filhos, nem tomarás... Isso aqui eu já expliquei também, a questão de casamento. Né? A Igreja Católica aceita fazer ou casamento misto ou casamento de pessoas católicas com quem não é católico. Mas é mais complicado, porque quem não é católico precisa ser batizado. A igreja não aceita receber nenhum sacramento sem ser batizado. Então, aí já é mais complicado, né? Se a pessoa é de outra religião, não é nem batizada. Quando é um casamento misto entre católicos e protestantes, se o protestante for batizado, até pode. Então, quer dizer, então é mais complicado. Então, é isso que Deus está falando aqui. Pois, deste modo, o teu filho se afastaria de mim para servir outros deuses, e a cólera do Senhor se inflamaria contra vós, exterminando-te rapidamente. Isso aqui aconteceu com Salomão. Salomão era um homem totalmente temente a Deus, servia a Deus, ele começou lá a se relacionar com mulheres que não eram judias, levou ele para a idolatria. Ele acabou prestando culto a outros deuses. Então, quer dizer, se você for para outra religião, infelizmente isso acontece muito. Né? O católico sai da sua fé, conhece uma menina ou um rapaz, aí pronto, às vezes é católico, mas não é muito católico, né? Então, vamos dizer assim, né? Católico de boca ou de BGE. Aí conhece uma menina, conhece um rapaz de outra religião, aí pronto, larga a igreja e vai para outra religião. Eu estou cansado de ouvir isso, na minha família tem muito. Católicos que conheceram alguém, foram para outra religião, ou marido e mulher, ou até um amigo, que chamou para ir lá fazer uma visita e ficou por lá. Infelizmente, os infiéis, né?
O povo fala são os fiéis, não, são os infiéis, porque os fiéis continuam. Né? Então é um perigo. Então é isso que Deus está falando aqui. Eu já falei isso aqui, torna a dizer, eu não, né, quando eu vou conversar com uma pessoa que se interessa por mim, eu já falo, sou católico, apostólico romano, se é de outra religião, já não dá para mim. Porque se com católico já é difícil, se você namorar com uma menina católica já é difícil, imagina de outra religião. Eu quero rezar, ela não vai querer. Eu quero rezar um texto, ela não vai querer. Eu tenho imagem, não vai gostar. Eu quero ir para a missa, a pessoa vai querer em outra religião. Então, gente, cada um tem que... Cada macaco no seu galho, falo novamente. Eis como deveis tratá-los: demolir os seus altares, despedaçar as suas estelas, cortar seus postes sagrados e queimar seus ídolos. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu, para que pertenças a ele como seu povo, próprio dentre todos os povos que existem sobre a terra. Infelizmente, gente, os nossos irmãos protestantes pegam esse texto aqui e começam a quebrar nossas imagens. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Com muito amor e com muito carinho aos nossos irmãos protestantes. Não usem a palavra de Deus para quebrar nossas imagens católicas. Deus está falando bem claro aqui. É para destruir os ídolos dos pagãos. Agora, isso aqui, gente, é numa linguagem do Antigo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Novo Testamento, a gente tem que... Hoje, por exemplo, tem liberdade religiosa. Mesmo que você não concorde com a outra religião, você não pode ir lá e quebrar nem de outra religião. Não é só do catolicismo, não. Tem imagem também no espiritismo, tem imagem também no budismo. Eu não posso ir lá no templo budista ou no centro espírita e lá quebrar lá as imagens de lá, ou botar fogo. Não posso, gente. Cada um tem direito de professar sua fé e sua religião. Até o satanismo. Tem gente que não é satanista. Nós temos que respeitar, fazer o quê? Aqui é uma outra linguagem. Eles estavam aqui a caminho, né, da terra que Deus prometeu para eles. Então aqui era um outro contexto. Não é? Aqui estávamos no tempo do olho por olho, dente por dente, como eu já estou cansado de explicar. Era aquela guerra entre, né, Israel e os outros povos. Então por isso que Deus mandava destruir. Não só os ídolos, mas até pessoas mesmo. Já expliquei isso aqui. Entenderam? Mas hoje não, gente. Hoje a gente não pode fazer isso. Até mesmo quem não pensa diferente da gente. Nós não temos que ir lá destruir templo de ninguém, incendiar templo de ninguém. Graças a Deus, nós católicos não fazemos isso, gente. Raramente eu vejo um católico ir num lugar de outra religião para poder fazer afronta a outra religião. Agora, aqui na nossa igreja, eu estou cansado de ver quebrar imagem, não é? Incendiar a igreja. Na igreja católica e até no centro espírita também acontece muito, mas não podemos fazer isso. Né? Se Deus dá liberdade religiosa, gente, a gente também tem que ter. Entenderam? Então isso aqui é um contexto totalmente diferente, tá bom, gente? Continuando aí. Se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por seres o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos. Então Israel é um povo pequenininho. Então não é porque eles eram grandes, né, que Deus escolheu. Não, Deus vê o coração. Deus não olha a aparência. Não é? E sim, por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou a vossos pais. Por isso o Senhor vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, o rei do Egito. Tá vendo? Então Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa. Tá? Por isso que a igreja ensina, se você faz uma promessa a Deus, tem que cumprir. Não pode fazer uma promessa e não cumprir, é pecado grave. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, olha que bonito. O Deus fiel que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam seus mandamentos. Por isso que o casamento é simbolizado como aliança. Porque quem é casado usa aliança? É o símbolo do amor de Deus por Israel, pelo seu povo, de Cristo pela igreja, por isso que é comparado a igreja como a esposa de Cristo.
Por isso que quem é casado, usa aliança. Mas aí tem que ser fiel, não é? Amor e fidelidade, como Deus é fiel a Israel e a igreja é fiel a Cristo. Pena que também muita gente hoje não quer saber disso. Né? A maioria não segue essa fidelidade, né? Nem a Deus e muito menos no casamento. Poucos. Mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam, faz com que pereça sem demora aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Observa, pois, os mandamentos, os estatutos e normas que hoje te ordeno cumprir. Gente, Deus fala várias vezes para o povo, Deus insiste, gente, cumpra os mandamentos, né? Segue as minhas ordens. Você vê que Deus fala aqui várias vezes para ver se o povo coloca na cabeça. E mesmo assim o povo não vai atender. É impressionante. Nós somos assim também. Deus fala, mas a gente parece estar com o ouvido tampado. Vamos destampar o ouvido. Não é? Infelizmente é assim. Se ouvires essas normas e as puseres em prática, o Senhor teu Deus também te manterá a aliança e o amor que ele jurou a teus pais. Ele te amará, olha que coisa linda, gente. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Abençoará também o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, do teu trigo, vinho novo, teu óleo, cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas, na terra que prometeu a teus pais que te daria. Então, é mais uma promessa de Deus, não é? Se você for uma pessoa de Deus, se você servir a Deus, Deus vai te abençoar. Claro, gente, que essas coisas são tudo secundárias. Primeiro é Deus, primeiro é o amor a Deus, é o amor ao próximo. Não é? Mas se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Ele diz aqui, teus filhos, não é? Não sei se você já reparou, quem é um bom filho vai ser um bom pai e os filhos também vai ter alegria nos filhos. A palavra de Deus diz isso. Eu posso experimentar isso na minha vida. Não é? Graças a Deus, eu pude ver como que os meus pais foram bons filhos, né? E eu me considero um bom filho. Eu meu irmão, fomos muito bem criados, graças a Deus, na lei de Deus, gente honesta. Não temos muita coisa, não. Somos pessoas simples, mas nossos pais, nossos avós, nos ensinou a primeira coisa, amar a Deus e também sermos pessoas decentes, honestas, não é? Então, quer dizer, quem é um bom filho é um bom pai e vai passando, não é? E eu tenho certeza que se eu tivesse um filho também, eu ensinaria isso para ele. O que eu aprendi com os meus avós, com os meus pais, eu iria passar para ele. Né? Então é isso que a palavra de Deus fala. Quanto mais você andar nos caminhos de Deus, né, Deus vai te abençoar. Entendeu? Outra coisa, os judeus, eles falam muito aqui na questão da bênção nos filhos. Sabia que para os judeus, uma família numerosa é sinal de bênção? Eu quero falar uma palavrinha sobre isso. Hoje, gente, as pessoas hoje não querem ter filho, mas não. Gente, a Europa está diminuindo. Por que os muçulmanos estão tomando conta? Porque os cristãos não querem saber de ter filho, mas não. Isso é outra mentalidade errada. Colocaram, né? As pessoas hoje não querem mais ter filhos. Não, filho é problema hoje. Não é? As pessoas hoje não querem ter filhos. Quem me conhece sabe, não é? Que eu tinha pretensão de me casar e de ter filhos. Não foi, Deus não quis, né? Não foi a vontade de Deus para mim. Eu hoje respeito, mas eu tinha essa vontade, entendeu? Por quê? Porque quando eu comecei a ler a palavra de Deus, antigamente eu não tinha esse pensamento. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu entendi que isso é bênção. Você formar uma família, porque, gente, quem não nascer, os filhos que não nascer aqui, não vai nascer no céu, não. No céu não tem criança, não. Então, quem vai habitar o céu são os nossos filhos. Não é? Mas hoje, temos essa mentalidade das pessoas hoje não. Por que antigamente as pessoas tinham 10, 12, 15 filhos? E eram pobres.
Antigamente, as pessoas tinham mais condição do que hoje? Claro que não. Nossos pais, nossos avós, bisavós eram muito mais pobres. E por que tinham 10, 12, 15 filhos, 20 filhos? Mas por quê? Porque cada mais um filho era mais um ali para trabalhar. E cada um trabalhava na roça, não é verdade? Ajudava o pai, não é? Ou na roça ou já na cidade para trabalhar. Os nossos pais, tios, todos eles trabalhavam desde cedo. Agora hoje, com essa mentalidade do mundo hoje, não é? As pessoas primeiro que não querem trabalhar, ficaram preguiçosas, não é? Ninguém hoje quer trabalhar, não é? E filho hoje é problema, tem que deixar herança, não é? Eu não quero deixar herança. Não, tem que trabalhar para me ganhar dinheiro, guardar, não é? Filho me atrapalha, eu quero curtir a vida. Entendeu? Então essa é a mentalidade do mundo hoje. E se eu tiver, é umzinho só. Não é? Para que eu vim no mundo para passar fome? Não é verdade? E outra coisa, tá invertido, de cabeça para baixo. Não é? O pobre que não tem condição de ter filho, tem 10 filhos. Não é? E os ricos que têm poder aquisitivo para ter 10 filhos, não tem nenhum, ou você tem um só. E olhe lá. Quer dizer, está de cabeça para baixo. Tinha que ser o contrário. Não é? Se você tem. O que a igreja ensina, gente? Paternidade responsável. A igreja não está falando de você ter aí 10, 15, 20 filhos lá e botar no mundo. Não é isso que a igreja está falando. Agora, se você tem condição, né, de ter filhos, tenha 1, 2, 3, 4, 5. Se você tem dinheiro e poder para isso. Agora, vá nos. Gente, eu já fiz esse desafio que vou fazer novamente. Pegue Itaperuna, não vai nas cidades grandes não, pegue Itaperuna. Vá nos bairros mais ricos de Itaperuna. Vê se você vê uma criança. Eu não vejo. Aqueles casarões enormes, você não vê uma criança. Pegue nos bairros mais pobres de Itaperuna, nas favelas. Tem 10, 15 crianças, 20 crianças na mesma casa. Às vezes mãe lá com a casa caindo aos pedaços, lá com 3, 4, 5 filhos. Por quê? Para pegar Bolsa Família. Né? Então a pessoa que é pobre, né, quanto mais filha tiver, mais Bolsa Família ela ganha. Então, quer dizer, gente, o mundo está de cabeça para baixo, está invertido. Mas a gente ainda não acordou para isso. Então é promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Famílias numerosas é sinal da bênção de Deus, tanto que o Salmo fala. Né? Filhos é bênção, família é bênção. Mas ninguém quer saber mais disso hoje. Né? Fala isso hoje que as pessoas vão te tacar pedra. Não é? Serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril. Olha só, hein? Promessa de Deus. Ninguém no seu meio será estéril, seja homem, mulher ou gado. O Senhor afastará de ti toda doença e todas as enfermidades. Gente, isso é promessa de Deus, gente. Todas as desgraças, enfermidades que bem conheces, ele não as infligirá a ti, mas todos os que te odeiam. Portanto, devorarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar, que teu olho não tenha piedade deles, nem sirva seus deuses. Isso seria uma armadilha para ti. Então Deus está falando para eles, não ceda à idolatria, né, igual esse povo, segue a Deus, que vocês vão ter a bênção. Eu vou abençoar vocês, vocês não vão, nem enfermidade vai chegar na tua casa. Entendeu? Claro, gente, que hoje, né, a gente não pode achar também que, que se a gente servir a Deus, nós não vamos também ter uma dor de cabeça. Não é isso também que Deus está dizendo. Tá? Aqui é um outro contexto. Né? Hoje, o que Deus fala para nós hoje? Né? Mesmo que a gente tenha tribulações, tenha até mesmo que chegue até nós alguma doença, mas com Deus a gente vence. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Porque muitas vezes os nossos sofrimentos a gente também tem que passar e oferecer ele a Deus. Né? Então o Novo Testamento já tem uma outra visão sobre essa questão da doença, que os judeus já não tinham. Porque os judeus não tinham, isso é uma coisa que eu tenho que explicar, os judeus não tinham a noção ainda de vida eterna. Eles achavam que realmente morreu, acabou. Então eles tinham que viver toda a bênção aqui nesta vida. Por
Por isso que o Antigo Testamento é muito assim, não é? Já o Novo não. Como o Novo já tem uma perspectiva de vida eterna após a morte, então o que o Novo Testamento ensina? Que muitas vezes Deus até permite que nos atinja até uma doença, mas se a gente oferecer a Deus o nosso sofrimento, como Cristo ofereceu, a gente depois vai conseguir a recompensa. Então, é uma nova visão, por causa da perspectiva de uma vida eterna, ok? Para encerrar esse capítulo, que é maravilhoso, talvez digas em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderia conquistá-las? Não deves ter medo delas. Lembra-te bem do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e todo o Egito. Isso aqui é uma coisa que aparece muito no Antigo Testamento. Não temas. Né? Não temas, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Tem vários textos bíblicos que falam isso. Então, gente, é claro que nós somos humanos. Todos nós vamos ter medo de alguma coisa. Mas a gente tem que confiar em Deus, gente. A gente fala que confia em Deus, mas a gente não confia em Deus. As grandes provas que teus olhos viram, os sinais e os prodígios, a mão forte e o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te fez sair. O Senhor teu Deus te tratará do mesmo modo todos os povos que tens medo. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespa contra eles, perecendo até os que tiverem restado e se tiverem escondido de ti. Então, gente, aqui é aquele contexto que eu já expliquei. Mas o que nós podemos trazer para nós? Tudo aquilo que a gente tem medo, Deus vai nos livrar. Quantas coisas Deus já nos livrou? Eu tenho certeza que Deus já livrou cada um de nós aqui de muita coisa. Quem de nós nunca teve um livramento na vida? Quem já podia até ter morrido? Eu já tive vários. Quantas coisas de errado eu já fiz que eu já poderia ter morrido? Mas Deus nos livra. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus quer a nossa salvação. Não fiques aterrorizado diante deles, pois o Senhor teu Deus que habita em teu meio, olha só, tá vendo? Deus está no meio de nós, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades. Deus é um Deus grande e terrível. O Senhor teu Deus, pouco a pouco, irá expulsando estas nações da tua frente. Não poderás exterminá-las rapidamente. As feras do campo se multiplicariam contra ti. É o Senhor teu Deus quem vai entregá-las a ti. Elas ficarão profundamente perturbadas até que sejam exterminadas. Ele vai entregar os reis em tua mão. Tu apagarás o seu nome de sob o céu. Ninguém resistirá em tua presença até que o tenhas exterminado. O que nós podemos trazer para a gente? Gente, muitas vezes a gente passa por uma coisa na vida, não é? Mas Deus está ali conosco. Tá? Essas coisas aqui que Israel passou, nós podemos trazer hoje para a nossa vida. São os problemas, não é? Tudo aquilo que a gente passa na vida. Mas se a gente tiver fé, a gente supera. Cada problema que a gente supera nos deixa mais forte. Não é? Então é para a gente ter força, firmeza. Queimareis os ídolos dos seus deuses, já expliquei o contexto, né? Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, nem o tomarás para ti, para que não caias na sua armadilha, pois são coisas abomináveis ao Senhor teu Deus. Por quê? Porque é idolatria, né? Deus abomina aqueles que são idólatras. Portanto, não introduzirás uma coisa abominável em tua casa. Tornar-te-eis anátema. Anátema quer dizer excomungar. Como ela, considerais como coisas imundas e abomináveis, pois elas são anátemas. Anátemas quer dizer coisas que você tem que eliminar da sua vida. Não é? Então, se você serve a Deus, você só tem que servir a Deus. Nada mais. Por isso que a gente não pode misturar com as outras religiões, como eu já expliquei. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar aí. Tá? No capítulo 8, no capítulo 9, nós vamos continuar estudando aí sobre o Deuteronômio. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal, como estou sempre pedindo. Compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Comente aí se você está entendendo, está gostando do estudo que nós estamos fazendo. Tem alguma coisa que você não está entendendo? Por favor, coloque aí, porque eu tenho muita
vontade de interagir com você, saber o que você está gostando, se você está entendendo o que nós estamos explicando. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.